A paz do Senhor, aos irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. Vamos dar continuação sobre o assunto da lição Liberte-nos do pecado para uma nova vida em Cristo. O primeiro tópico fala da nossa antiga natureza, morta em ofensas e pecados. No início, o apóstolo Paulo, na epístola, lembra antes da regeneração, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filho da ira. Nesse primeiro ponto da antiga natureza do homem, antes de ser regenerado, tem a nossa condição anterior, antes de aceitar o Senhor. A nossa condição anterior, ela fala de uma palavra ofensa, tem um sentido de passos ou passo falso, de forma deliberada, firme, que quer dizer que o homem, nas suas ofensas morais diante de Deus, ele andava em passos firmes, que quer dizer que ele sabia o que estava fazendo antes de ele aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra transgressão, Paulo ele fala o termo transgressão, corresponde e literalmente significa escorregar ou queda. Que o homem, nos seus passos, ele escorregou, desviou do caminho que era para o homem fazer diante do Senhor. O segundo termo, que é o pecado, que o ser humano estava na sua condição, descreve errar o alvo ou errar o caminho que todo homem devia andar. Ele errou o caminho. Para o autor da revista Batista, ele fala que a palavra grega para pecado é amatia, descrito como aquele que erra o caminho ou erra o alvo. Ainda pecar como um hábito. Todos os dias o homem tinha um hábito de errar o caminho ou pecar como um hábito. Então isso eram dois termos que Paulo fala para o homem na sua epístola para Éfeso, para os irmãos daquela igreja. Que o homem coloca, primeiramente, ele coloca a condição do homem antes de mostrar a graça imerecida, a doutrina da salvação para os irmãos em Éfeso. Ele mostra que o homem, ele andava diante do Senhor, nos olhos do Senhor, e estavam mortos em ofensas e pecado. A ofensa era moral diante do Senhor, e o pecado era aquele alvo que o homem que tinha andar diante do Senhor, ele errou o alvo, andou nos caminhos tortuosos. Essa era a condição do homem diante do Senhor. O pecado, meu amado irmão, que você está vendo, estamos falando, que é errar o caminho, também é fracassar no que se deveria e poderia ser em cada esfera da vida. O homem podia ser
honesto, podia ser um homem adorador a Deus, obediente aos mandamentos, às leis, os estatutos do Senhor. Mas o homem, através do pecado, Paulo mostra, através do pecado, que o pecado é o fracassar que o homem faz, que poderia fazer e poderia ser cada dia na esfera da vida, diante dos olhos do Senhor. Segundo ponto aqui, eu quero mostrar o homem em sua natureza decaída. Ele é mostrado, Paulo mostra que para os irmãos em Éfeso e para nós que hoje nós fazemos parte da família de Deus, que mostrando que o homem estava morto. Trouxe um laudo para cada homem, antes da salvação, antes da graça, antes do amor imerecido, antes do favor de Deus, daquele que o homem o aceitar. Mostrou que o homem trouxe um laudo médico, vamos dizer assim, que ele estava morto diante de Deus. Efésios capítulo 2 versículo 1 diz, na linguagem de hoje: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Olha essa palavra de Paulo, capítulo 2 versículo 1. Ele diz para nós, para os irmãos e para nós, levar para nós que antigamente nós, por ter desobedecido a Deus e por ter cometido pecado, nós estávamos espiritualmente mortos diante de Deus. Na Nova Versão Internacional, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 6, fala assim o apóstolo Paulo para Timóteo: mas aquele que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morto. O que quer dizer? Um corpo fica morto sem a presença do Espírito. Por semelhante modo, o mundo espiritual, os homens ficam mortos sem Espírito. O grande é o doador da vida e o agente da transformação moral, que é o Espírito Santo. Champ, ele fala para nós que o corpo humano sem o Espírito está morto. Assim, o homem sem a presença do agente transformador, doador da vida, que é o Espírito Santo, o homem está morto espiritualmente diante de Deus. Essa era a condição nossa antes, e hoje nós somos maravilhados com a presença de Deus e fazemos parte da família de Deus. Mais adiante, meu amado irmão, dentro do conceito que é morte espiritual e moral provocada pelo pecado, que é inevitavelmente separa o homem de Deus. Interessante que o pecado separa o homem de Deus. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, na linguagem de hoje, vamos ler: pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que eles se escondam de você e não atendam às suas orações. Às vezes as pessoas acham que Deus vai atender essas orações. Ele vive anteriormente, Paulo mostra que nós andávamos em ofensas morais e espirituais, e nós errávamos o alvo, que era o caminho, nós escorregávamos no caminho, andávamos caminhos tortuosos. E Paulo mostra para nós que dentro do conceito espiritual, moral e espiritual, o pecado que faz a separação do homem, nós pensávamos que Deus ouvia a gente.
Nós fazíamos orações ou rezas diante de Deus. Mas Deus é todo poderoso, Ele enxerga você e eu. Mas a nossa separação que fazia de eu com Deus era o pecado. E hoje você tem a chance de entrar diante de Deus através do nome santo de Jesus Cristo. Que maravilha, que grandioso é isso. E hoje o mundo não quer. Hoje você pode estar aí dizendo se era verdade, eu não queria também. Os preceitos, os mandamentos do Senhor, essa é a nossa condição diante do Senhor. E tem mais, Tiago capítulo 1 versículo 15, na Nova Versão Internacional, ele fala algo interessante para nós. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado ou realizado, acabado, gera o que? A morte. Nós olharmos para a nossa vida, colocar aqui, é como gerar um filho. Como gerar um filho. Essa era a nossa condição diante de Deus antigamente. Paulo ele reforça isso para os irmãos em Éfeso, antes de lhe mostrar a graça do Senhor imerecido que Ele fez pela humanidade, por toda a humanidade. E hoje nós aceitamos isso que Deus Pai, através de Jesus Cristo, fez por nós. E hoje estamos aqui, alegre, muito alegre, porque o Senhor nos concedeu essa graça. Mais adiante, a gente vamos ver a natureza do homem. A natureza do homem pecaminosa. A natureza do homem pecaminosa impede o homem de ouvir e de obedecer à voz de Deus. Anteriormente, a nossa natureza pecaminosa impedia a gente ouvir e obedecer à voz de Deus. Para Práticas, no seu livro, os que vivem sem Cristo são descritos como estando mortos espiritualmente. Nessa condição, amada irmã, não existe o mínimo desejo de a pessoa relacionar sua vida a Deus, visto que está se caracterizado pela desobediência. É muito o pecado, a natureza pecaminosa do homem anteriormente não deixava ouvir a voz de Deus. Essa era a condição nossa anteriormente. Segundo ponto, a gente vamos ver a nossa ofensas e pecados diante do nosso Senhor. Paulo ele mostra ao versículo capítulo 2, versículo 2, ele faz como era a nossa conduta diante do Senhor, como nós andávamos diante do Senhor. Primeiro, a má conduta, que em outro tempo andaste, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Regeneração, amado irmão, que quer dizer relacionamento com o que estava destruído. É o relacionamento através. Nós não tínhamos antes um relacionamento com Deus antes da regeneração, antes de nós aceitar Jesus, que nós entregar a nossa vida ao Espírito Santo para fazer a transformação em nossas vidas. Antes disso, a nossa má conduta, nós andávamos nas atitudes erradas na vida passada antes da salvação.